Resumos simples e resumos expandidos. Essa aula ela é dividida em duas partes. Uma parte teórica, que é a que a gente vai iniciar agora, e logo depois eu vou mostrar para vocês um edital de um congresso que pede o resumo. Eu vou mostrar para vocês resumos simples e expandidos que eu fiz. Resumo, esse resumo que eu vou ensinar hoje, não é você pegar um livro, deixa eu pegar um livro aqui, que é um livro até do meu marido, que a dissertação dele de mestrado. Não é eu pegar esse livro dele, ler o livro e fazer um resumo do livro. É diferente de fichamento, e não é simplesmente você pegar e ler e tirar as principais informações, as principais críticas que ele faz, enfim, isso não é um resumo. Isso não é o resumo que eu estou ensinando hoje. Esse resumo que eu estou ensinando hoje, ele é um resumo que pode ser enviado para revistas, né? Congressos e simpósios. Aqui eu poderia ter colocado simpósios, encontros, seminário, mas revista minoritária. Digamos que talvez 5%, 7%, 5 a 10% das revistas aceitam resumos. Ele é mais comum para congressos, simpósios, encontros, oficinas. Por quê? Porque ele é usado muito para se apresentar nos GTs. GTs, grupos de trabalho, que vários congressos, e eu sem medo de ser leviano no que eu vou falar para vocês, ter GT, grupo de trabalho, é um indício que vocês têm de que aquele congresso ele é um bom congresso. Ele é um congresso sério e é um congresso que realmente é científico. Porque o que a gente vê hoje são muitos congressos, pessoal, que são caça-níqueis, sem medo de falar isso com vocês. Não significa que todos os congressos que não têm GT são caça-níqueis. Não é isso que eu estou falando. Tem muito congresso bom que é só os autores expondo. Mas ter GT, se você tiver em dúvida, será que esse congresso é bom? Será que não é? Será que eu vou gostar? Ter o GT é um indício para você testar um pouco da qualidade daquele encontro. Esse GT, esses GTs que a gente está falando aqui, ele é mediado por duas pessoas em regra. Na regra, 2 pessoas. São os mediadores. Os mediadores, já vi até de 3, mas o mais comum são 2. Eles são pessoas que eles ouvem, né, as apresentações dos resumos, e isso pode acontecer em bloco de 5, bloco de 10, ou de 3 em 3, ou 1 a 1, aí não é bloco, né? E aí faz as críticas. Então, você, por exemplo, a Marlene vai lá no congresso da área dela, apresenta um resumo, e aí os professores vão fazer críticas. E fazer críticas não significa que está ruim. É muito bom quando os debatedores, os mediadores, eles pegam o seu resumo que você apresentou e faz algumas considerações. Você anota tudo e isso serve para você engrandecer aquele trabalho, tá? Então, onde que eu vou? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, onde que eu vou achar lugar para poder publicar meus resumos? A maioria dos lugares que você vai publicar, que você pode participar, são de congressos, simpósios, encontros, enfim, seminários. Esse é o público-alvo padrão para você publicar os seus resumos. Por qual motivo que você deve fazer resumo? Primeiro, é relativamente simples, vou mostrar para vocês. É relativamente simples. Ele diversifica as publicações e otimiza a sua produção científica, a sua produção acadêmica. Então, um currículo que tem lá uma quantidade boa de resumo, artigos, palestras, então a coisa mais balanceada é melhor, mais bem visto do que o currículo que só tem uma coisa, a pessoa só tem um acadêmico de uma nota só faz tal coisa. Então, é interessante que você diversifique a sua produção, as suas publicações, e o resumo ele é uma excelente maneira disso, porque, como eu falei, ele é relativamente simples, ele é mais rápido de ser produzido, tá? E ele permite para que vocês apresente um estágio inicial da sua pesquisa e dos seus estudos. O artigo, normalmente, você, quando escreve um artigo, você já está mais avançado no estudo daquele tema. O resumo,
ele permite que vocês apresente um estágio inicial da sua pesquisa. Então, vocês podem começar logo a fazer. O artigo ele exige mais pesquisa. Essa frase aqui é muito boa, porque ela é de um autor desconhecido, mas isso vale para os resumos, que é: escreva algo que vale a pena de ler ou faça algo acerca do qual vale a pena escrever. Então, por mais que o resumo seja relativamente simples, mesmo assim, não escrevam qualquer coisa. Não é que qualquer coisa, vou escrever qualquer coisa e isso vai virar resumo. Não é isso. Tá? Escreva algo que realmente vale a pena de ser lido. Tipos de resumos, né? Segundo a NBR 6028, que trouxe mais 2 tipos, NBR, toda vez que você vê essa palavra, essa sigla NBR, isso está querendo indicar que são regras da BNT. Então, lá, resumo expandido, versão mais longa que aborda mais aspectos da pesquisa. Resumo simples. O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Essa é a diferença de resumo simples para expandido. O simples é realmente algo bem direto. O expandido, ele traz uma versão mais longa e consegue abordar mais aspectos. O resumo indicativo, o informativo, ele veio nessa NBR, que foi atualizada pela BNT, e o resumo indicativo, ele indica os pontos principais do documento, sem detalhamento, como dados qualitativos e quantitativos. Então, ali você vai, no indicativo, você vai simplesmente só indicar os principais pontos de determinado documento. Já o informativo, ele traz metodologia, conclusões, resultados e a finalidade daquele trabalho. Então, ele é mais longo. Resumo expandido não difere de informativo ou de indicativo. Se você perceber, o resumo indicativo, ele pode se materializar através de um resumo simples. E o informativo pode se materializar através de um resumo expandido por razão do tamanho dele. Pelo tamanho dele. Segundo a ABNT 6028, que foi atualizada em 2021, o resumo deve exaltar sucintamente o conteúdo do texto. A ordem e a extensão dos elementos depende do tipo de resumo, informativo ou indicativo, e do tratamento que cada item recebe do documento original. Então, você pode apresentar em um congresso o resumo de um documento que já existe. Por exemplo, eu vou formatar. Eu estou pesquisando, um exemplo, documentos do IBGE, uma pesquisa que o IBGE fez, eu estou pesquisando ali. E aí eu vi uma parte específica que é sobre dados da educação brasileira no estado do Ceará no ano de 2019. Então, estou lá pesquisando aqueles documentos e eu acho que já tem uma quantidade interessante que eu já li, já fiz um tratamento ali dos dados, já acho que já escrever um resumo para mandar para um congresso. Então, você pode tirar daquele documento os principais pontos e levar para o formato do congresso. Recomenda-se que você use o verbo na terceira pessoa, tá? É uma recomendação da ABNT. Quando não tiver contido no documento, ele deve ser precedido pela referência. Então, referência, se você estiver fazendo um resumo de um documento, referência lá em cima. A referência, por sua vez, ela é opcional quando o resumo estiver contido no próprio documento. E aí ele fica no fim do título da sessão, tá? Então, se você estiver resumindo um documento, ele vem lá em cima. Se for um trabalho de uma coisa só. Se ele for formado por várias referências, ele vem lá embaixo. Formatação sugerida pela ABNT. Repare, sugerida. Então, ela não é obrigatória. Isso significa, quando isso ocorre, que é possível que os eventos, os congressos, os encontros adotem formatações diferentes, tá? Então, isso é plenamente possível. Então, formatação sugerida pela ABNT. O título, autores, resumo do resumo, introdução, metodologia, resultados, discussões, conclusões e referências. Então, vem uns resumos que eu fiz, isso é bem claro, tá? Isso é bem claro. Esse formato que é sugerido pela ABNT. O resumo simples, uma página, olha aí, e resumo expandido, no mínimo 3 e no máximo 5 laudas, tá? 3 a 5, incluindo texto,
tabelas ou figuras. Você pode usar fotografia ali. Você pode usar tabelas para poder tabular os dados, tá? Tudo isso é possível. O texto, ele deve iniciar com o título do trabalho em letras maiúsculas. Então, caixa alta no título todo, caixa alta no título todo. A fonte é TNR, né? Time New Roman, ao inglês. Corpo 40, ou seja, tamanho da fonte 40, 14, tamanho da fonte 14 em negrito centralizado. Então, o título sempre em caixa alta, letra maiúscula, TNR 14, negrito centralizado. Coloca em negrito, coloca no meio e é assim que ele vai ser o título dele. Após 2 linhas, 2 espaços, você coloca o nome completo dos autores. Então, vamos fazer um resumo aí. Inclusive, vocês deviam fazer isso coletivamente. A gente tem muitas pessoas, muitos alunos de áreas semelhantes. Então, bota lá, Maria Silane com a Débora, a Valdívia com a Leila. Então, formem aí Depois vocês, não agora, né? Mas assim, vocês podem conversar entre si para poder ver. A gente tem lá no Facebook uma parte lá para vocês se apresentarem, para vocês tentarem fazer coautoria. Interessante. Lembre-se, dividir para multiplicar. Divida o trabalho para ter mais produção, desde que todo mundo faça, tudo certo. Então, após 2 linhas, 2 espaços, segue o nome completo dos autores, Janaína Helena de Freitas. Vai falar o nome, separado por ponto e vírgula, com fonte 12. Em alguns casos, pode vir a qualificação ali embaixo. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, vai ter depois palavras-chave, tá? Resumo, ele vem com palavras-chave. Na mesma linha, elas vão vir em linha sequencial, tá? A linha sequencial, ou seja, na mesma linha. No mínimo 3 e no máximo 5 expressões. Então, vou fazer um resumo aí sobre educação brasileira. Não, vou mudar, falo muito de educação. Vamos falar do pessoal de contabilidade. Vou fazer um resumo para o Congresso de Contabilidade sobre o papel do MEI para a formalização de empreendedores brasileiros. Então, vai estar lá. Palavras-chave: MEI, empreendedorismo. Aí você pode colocar lá: Brasil, empreendedorismo, MEI, formalização. São as palavras-chave desse meu resumo que eu inventei aqui na hora. Sempre separado por ponto e vírgula. Sempre separado. Referências devem ser listadas apenas os trabalhos mencionados no texto. Olha aí. Diferente do projeto de mestrado de vocês, que muitas vezes eu falo, pode colocar, não, coloque quem você citou e quem que você pretende citar, né, na dissertação, caso o edital não proíba, né? Quando o edital proíbe, aí você cita só, obviamente, quem você mencionou. Coloca lá nas referências só quem você utilizou efetivamente no resumo. Introdução, discussão teórico-metodológica ou resultados e discussão e conclusão. Então, esses são os elementos de um resumo que podem aparecer.